A graça e a paz do Senhor Jesus. Na nossa breve meditação desta semana, eu vim aqui para fora no quintal porque eu quero falar exatamente sobre a natureza. A palavra de Deus nos fala em dois textos conceitos interessantes e importantíssimos para todo cristão, deveria ser para todo ser humano, sobre a natureza. No Salmo 19, nós lemos o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. O texto vai continuar falando sobre o papel da natureza, seu relacionamento conosco, mas eu quero sintetizar isso aqui na palavra revelação e adicionar outra palavra que é geral. É assim que nós chamamos na teologia a natureza. Ela é a revelação geral de Deus. Ela é a forma como Deus demonstra a sua presença a toda a humanidade. É impossível olhar para tudo aquilo que foi criado, para esse lindo arbusto aqui ao lado, atrás de mim, desculpe, que inclusive em algumas épocas do ano fica extremamente florido, olhar para as outras flores no meu jardim, olhar para as árvores que dão fruto e não ver que há uma mente, há uma inteligência por trás disso tudo. Portanto, por isso o texto diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Agora, quando o homem olha para a natureza e percebe que existe um Deus, Paulo vai nos falar, já bem longe do Salmo 19, lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus vai vir sobre os homens, mas por quê? O versículo 19 continua: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto, é revelado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos, e olha agora, por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A palavra de Deus também nos diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É aquilo que, de uma forma diferente, as pessoas falam que há um vazio do tamanho de Deus dentro do coração, da mente, das intenções do ser humano. Ora, não encontrando o verdadeiro Deus, eles criam deuses à sua própria imagem e semelhança, diante da sua imaginação. Mas o fato permanece: a natureza revela que existe um Deus. É só você estudar um pouco e na própria biologia, na ciência, você vê as maravilhas dos detalhes da criação. Você vê estruturas pequenas que nos surpreendem. Ou, mesmo sem tamanha profundidade nos estudos, apenas um bom passeio pela mata, um bom passeio pelo campo, especialmente lugares pouco tocados pelo homem, você fica deslumbrado com a natureza e com aquilo que você pode perceber ali como sendo a revelação de Deus nestes lugares. Assim, quando nós passeamos e vemos a natureza, entendemos Deus. Aí vem uma aplicação. Qual deve ser o papel do cristão diante da natureza, diante da criação? No mundo, nós temos duas atitudes extremadas. Nós temos aqueles que se aproveitam da criação, se aproveitam da natureza de maneira inescrupulosa, que exploram até o risco de poder extinguir tudo aquilo que ela tem a oferecer. No outro extremo, nós temos aqueles que idolatram a natureza, aqueles que idolatram a ecologia e chegam ao ponto de até cometer crimes para poder se opor àqueles que estão cometendo outros crimes, mas se veem justificados porque endeusaram, idolatraram a natureza. Nosso papel é de equilíbrio. O nosso papel é de usufruir daquilo que Deus nos deu, usufruir da natureza, usufruir tanto de plantas quanto de animais, porém, cuidar, zelar para que seja preservado. Cuidar para que haja a própria natureza para outras gerações. Jesus volta, com certeza absoluta, como veio a primeira vez, ele virá a segunda vez. É possível que eu não consiga terminar nem mesmo de gravar este vídeo, ou ele não chegue até todas as pessoas que eu gostaria que chegasse, porque no meio do caminho acontece aquilo que a palavra de Deus promete, que é a volta de Cristo. Porém, nós não sabemos o dia.
É possível que ele volte agora ou daqui a 10 ou a 100 anos. Independente do tempo, é a nossa tarefa cuidar da terra que nós temos, cuidar da natureza que nós temos, zelar o máximo possível. Se você vai a um lugar, especialmente lugar mais campestre, arborizado, deixe aquele lugar melhor do que você encontrou. Não é difícil você subir a um monte ou ir numa floresta e encontrar traços da presença humana. Garrafas PET, latas de cerveja, embalagens de outras coisas estão por ali. E é importante que o cristão tenha uma postura proativa nesse campo também, sem idolatria, sem endeusar nada, mas apenas entendendo que aquilo foi presente do nosso Deus, do nosso Pai. E assim nós devemos zelar muito bem por aquilo. Que esta semana você possa pensar o bem que faz a nossa natureza humana e foi planejado assim por Deus, estamos mais próximos da criação. Se você talvez que esteja assistindo esse vídeo, se mora nas chamadas selvas de pedra, lugares ou cidades extremamente urbanizadas, procure criar dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, se você mora e é muito melhor, um lugar tranquilo, um lugar arborizado, um lugar cheio de verde. E isso com certeza faz bem para você como ser humano, mas faz bem para você também como cristão. Assim, quando nós contemplamos, e aqui ao redor eu posso ver vários exemplares, aquilo que Deus criou, nós vemos a pessoa do nosso Deus revelada dessa maneira. Não é a revelação principal, essa é o Senhor Jesus, essa é a palavra de Deus, mas é uma revelação muito importante, que nos mostra quão grande é o nosso Deus. Uma semana abençoada, a graça e a paz do Senhor Jesus.